Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio no feriado, hein? Estamos seguindo o que a gente planejou, hein, Nick? E trazendo aqui informações interessantes para o nosso público até nos feriados, hein? Pois é, cara. Bom, feliz Páscoa pra todo mundo, né? Eu acho que a gente cumpre o que a gente promete, né, Gui? Então, estamos aqui fazendo mais um episódio aqui do nosso show, trazendo informação sobre como o Open Finance funciona, vai funcionar, coisas interessantes para fazer no Open Finance. E não é porque você tá aí curtindo com a família, de boa, no sofá, que a gente vai deixar de falar sobre o nosso assunto favorito aqui. Então, muito legal ter você aqui com a gente hoje. E vamos lá, Gui. É isso aí. Exatamente, muito bom. A gente tem visto várias interações aí, vários questionamentos, né, sobre como implementar o Open Finance, como a gente extrair o máximo de valor dos produtos já existentes e o que a gente pode ter mais aí, né, Nick? E pensando Páscoa, comprar ovo, várias coisas relacionadas a isso, família e tudo mais. A gente podia trazer aqui no episódio de Páscoa aqui que a gente tem, como falar para a família que o Open Finance pode disponibilizar um super app, né? O que esse super app é? Como que a gente consegue explicar isso para nossa família aí almoço já foi, né? No jantar aí, no jantar aí do nosso feriado. Perfeito, Gui. Acho que no começo, né, realmente de toda essa nossa jornada de Open Finance, a coisa era bem difícil de ser entendida e explicada. E o exemplo do Super App realmente foi um exemplo muito utilizado ali bem no início, que parecia ser um exemplo que facilitava o entendimento e gerou ainda mais confusão, né? Porque aí o pessoal começou a achar que o Banco Central lançaria um Super App que agregaria tudo. O próprio Banco Central, imagina, né? Tipo, você ter lá um aplicativo centralizado que tem tudo ali e os bancos, como que iam operar nisso, né? Não faz Exato. muito sentido, mas o jeito que foi meio falado ali pareceu que o Banco Central ia disponibilizar, mas na verdade foi falado que é o ecossistema em geral, né? Tipo, a gente como sistema financeiro poderia ofertar isso e vamos disponibilizar porque todo o arcabouço está sendo construído, né? E a gente já tem bastante coisa. Pois é. E isso realmente deixa bem evidente, né? Porque a ideia é fazer com que seja viável você poder construir um super app, ou seja, um aplicativo que tem um monte de funcionalidades. Ele pode ser um mensageiro e, ao mesmo tempo, um aplicativo de pagamentos. Ele pode ser uma rede social de vídeos e, ao mesmo tempo, um aplicativo de pagamentos. Então, aqui é exatamente isso que a gente quer dizer por super aplicativo, né? Você conseguir agregar Exato. várias funcionalidades como se fosse o próprio sistema operacional, que tem vários pequenos apps instalados, né? Então, você tem um aplicativo que tem várias funcionalidades dentro. E aqui, com as coisas que a gente já tem do Open Finance e tá para lançar, inclusive na próxima semana, né? A gente vai ter o lançamento ali do Pix automático como um piloto, né, para as instituições. Muita coisa realmente vai ser agregada em aplicativos que antes a gente não estava, como cidadão, acostumado a ver, né? Porque, de fato, via Open Finance, você não mais precisa ter toda uma coisa verticalmente integrada, né? Literalmente ser o próprio aplicativo do banco para oferecer, por exemplo, para o usuário a opção de pagar, né? E ir lá e pagar por aproximação, pagar o seu ovo de Páscoa sem precisar abrir o aplicativo do seu banco, né? Abrir ali o aplicativo, né, na área Pix para fazer o pagamento, porque a gente tem já no Open Finance essa funcionalidade que faz com que o próprio ITP consiga trazer aqui opções interessantes de pagamento, né? Então, por exemplo, vocês querem fazer aí a festa de Páscoa em família, vão rachar a grana, e aí, como é que vai rachar essa grana? Olha, poderia ter uma funcionalidade
não sei, no grupo da família do WhatsApp ali, um bot Exato. de alguma forma que faz essa divisão, né? E aí fica fácil, você já paga direto, imagina. Então, esse tipo de coisa vai começar a ser extremamente popular, né? Dado a possibilidade que o Open Finance está trazendo. Exato, e não somente pagamentos em si, mas serviços financeiros de modo geral, né? Por exemplo, crédito, você conseguir ter várias formas de melhorar o crédito que você já pegou, por exemplo, na Uhum, questão de portabilidade. Igual, por exemplo, a gente viu aí alguns bancos trazendo score, né? Então eu consigo ver o meu sim, score bancário e avaliar isso de uma forma geral, de todos os bancos, de todas os pagamentos que eu já fiz, então eu consigo ter melhores negociações, né, melhores formas de resolver a minha vida financeira de modo geral, né? Então eu vejo que esse super app, na realidade, são essas várias funcionalidades que a gente vem construindo no dia a dia do Open Finance, que são habilitadores, né? Então a gente tem várias camadas ali de habilitadores que possibilitam que a gente entregue mais valor para o cliente, onde é que ele esteja, né? Isso que é bem legal. Então a gente vai ver uns mashups, né? Várias sim, integrações aí que vão ocorrer no dia a dia das pessoas para facilitar essa perfeito. a vida financeira delas, né? No final, a gente tem muita gente querendo criar esse tipo de funcionalidade criativa, né, super customizada para um nicho específico, mas de certa forma, acho que tem muita dúvida desse público se realmente para poder colocar isso em prática, né, para entregar esse tipo de produto, a empresa que é dona desse aplicativo, ou que está pensando em fazer esse aplicativo, ela precisaria ter uma licença especial do Banco Central, teria que ser ITP, teria que ser uma IP para poder fazer isso. E eu acho que muito do que a gente tem hoje dessa expectativa de poder fazer coisas, mas na prática elas ainda não estão sendo entregues para as pessoas, eu acho que é por conta dessa dúvida, de entender como realmente eu como empreendedor, né, ou uma pessoa que está Uhum. fazendo alguma coisa legal, ou querendo fazer, não entende muito bem qual que é o caminho, né, o que é o trilho que eu preciso percorrer para poder fazer alguma coisa inovadora aqui com serviços financeiros. E eu acho que até vale aqui a gente explorar um pouco e tirar um pouco desmistificar, né, esse assunto para casos de uso. Acho que a gente pode pegar o próprio caso de uso aqui iminente, né, o Pix Uhum. automático. O Pix automático, para eu poder oferecer Pix automático aqui pro meu cliente, eu preciso me transformar numa ITP? É uma pergunta que eu faço para você, Gui. Então, cara, não é necessário, né? As ITPs vão ofertar esse serviço, né? As instituições autorizadas a operar como iniciadores de pagamento vão ofertar esse serviço para qualquer cliente, né? Então, existe essa integração entre o ITP, o cliente, né? Para Perfeito. fazer, e essa integração é bilateral, né? Para ser feita essa integração entre o negócio em si, por Uhum, exemplo, vou fazer uma gestão de boletos de condomínio, por exemplo. uhum, Não vou fazer mais boleto, vou usar o Pix automático, entendeu? perfeito. Com o Pix automático, eu vou contratar uma ITP que vai fazer todo esse serviço para mim, porque eu já tenho o aplicativo, eu já tenho a distribuição, eu já tenho todo esse fluxo já ocorrendo, né? E aí você me pergunta, Perfeito. eu preciso virar uma ITP de fato, né? Tendo já tudo Exato. isso pronto? Qual que é a vantagem de virar uma ITP de fato? Perfeito. Né? Então, a vantagem de você virar uma ITP de fato é justamente você ter mais acesso a certos, a certos fluxos de implementação de fato, como por exemplo o Dict, né? Você ter um acesso maior Uhum, ali, você ter uma possibilidade de gerenciar tudo isso você mesmo, né? perfeito. Não passando pelo compliance
das ITPs, porque as ITPs elas têm certas obrigações, né? E cada um tem o seu nível de risco e que gostaria de colocar no mercado produtos de risco que eles estão interessados. Perfeito. Né? O iniciador ou outros podem ter níveis de riscos diferentes e talvez o nível de risco que as empresas que estão ofertando não esteja no nível de risco que o ITP regulado está. Então, existe essa divergência mesmo de risco, né? Que ao uma ITP não querer ofertar aquele produto, ele pode simplesmente ser uma ITP também e ofertar esse produto para o cliente final dela. Eu vejo mais como essa assimetria de risco que é o ideal para ser levado em consideração para entrar como ITP regulada, porque é bem complexo, né? Sim. Você tem que ter várias e várias camadas ali para ser uma ITP regulada, você precisa ter capital prudencial, você precisa ter várias camadas de compliance ali, que não é o seu core business no final das contas, né? Então, eu quero ter essa responsabilidade também, né? A gente viu várias ITPs meio que voltando, né? E não falando, não é muito bem isso que eu quero, porque não é o meu core business aqui ter todo esse regulatório na minha mão, né? E o risco estava alinhado com outros ITPs, então beleza, seguimos com outros ITPs, não temos esse risco, o meu negócio é cliente final, quero contratar uma ITP, porque o negócio da ITP é B2B. Então, beleza, tá tudo certo com o B2B, mas o meu negócio que é, por exemplo, atacar o mercado de condomínios, como a gente acabou de falar, é outro negócio totalmente diferente, né? Então, por que eu vou gastar meu tempo tendo toda essa camada regulatória, certo? E não vou gastar meu tempo, meus recursos, e que é escasso, né? Atingindo o meu público final, que é os donos, os síndicos, vamos falar assim, né? Perfeito. Então pensa como que é o seu nível de risco e o que eu quero atacar. Eu acho que é mais esse o foco dos empresários, né, que querem atacar esses mercados e estar com ITPs aí para o long run. Eu acho que isso é bem legal, alinhar todas as expectativas e atingir o mercado da melhor forma que eles acham que vão se diferenciar, né? Aqui no uso do Open Finance, no uso... cara, eu acho muito legal, né? Porque a gente começa a sair do Open Finance para entrar em produtos de fato e a galera falar, viu, eu quero Pix por biometria, eu quero Pix Pix inteligente, eu quero Pix automático. E o Rail, que todo mundo conhece ali, é o Open Finance, né? Então fica muito legal. Eu quero dados, por exemplo, eu quero dados para atuar com o Pix inteligente, porque através desses dados, tanto meus como do Open Finance, eu vou conseguir fazer gatilhos que vão melhorar a vida do meu cliente. Justo. Eu fiquei pensando aqui até em exemplos, conforme você estava bem descrevendo, Gui. Acho que um exemplo, assim, bem extrapolando bastante aqui, mas eu acho que um ITP as a Service, num caso em que a gente tem uma companhia aérea popular, né? Passagens ali na faixa de R$100 a R$1.000. Eu acho que tranquilamente a gente viria qualquer ITP as a Service topando, né? Fazer esse tipo de operação sem muita dificuldade. Sim. Aí você tem um outro tipo de nicho que é a aviação executiva, super, assim, nichadíssima. As viagens custam, assim, sempre mais de R$50.000 e por transação, e ainda pode ter um plano ali de assinatura. Cara, nesse caso, acho difícil, né? Alguma ITP trabalhar com esse tipo de coisa, porque
quem é dono desse tipo de nicho quer ter a melhor experiência ever. Ele quer assumir completamente a questão de QIC, compliance, sobre topar ou não, né, aquele tipo de cliente, e não quer, ou quer evitar o máximo possível, perder, né, em algum tipo de QIC no meio do caminho, aquele cliente que está tentando fazer aquele pagamento. Então, imagina, ele coloca isso no trilho do ITP, cai ali num, sei lá, um sistema de antifraude do ITP que fala: acima de 25 mil reais eu não vou aceitar nenhuma transação aqui, se não for um cliente que já deu um outro tipo de consentimento antes. Aí, assim, todas as transações para esse nicho vão ser negadas. Não vai funcionar, né? Então, para quem quer realmente ter um controle absoluto, né, desse ponto do QIC, e até mesmo o lidar com o antifraude do ponto de vista do ITP, definitivamente faz muito sentido buscar a própria licença e trabalhar de forma direta, né? Acho que até pegando aqui fornecedores que podem acelerar, né? Acho que de fato é um caminho complicado, não é fácil como você colocou, tem várias obrigações, não é exatamente o core business dessas empresas, mas ganhar, né? Receber os pagamentos, definitivamente, geralmente acaba sendo a forma como essa empresa se sustenta. Então, se o Pix uma coisa importante para essa empresa, ter um jeito fácil de receber os pagamentos via Pix, até pagamentos recorrentes, né, ou uma experiência sem redirecionamento, buscar a própria licença pode ser um caminho interessante realmente para essas empresas, né? Perfeito, Gui. Sim, tem vários exemplos que a gente pode conversar com relação a esses pontos, e inclusive ITPs focadas nesses assuntos também, né? Então, Sim, uma ITP que trabalha com alto volume, com alto valor, e lembrando sim, que tem que ter certos capitais ali, né? Precisa exato. ter o capital prudencial Perfeito, organizado para que você consiga operar nesses volumes, né? Então tem várias perfeito. questõezinhas ali que precisam ser alinhadas em todas as etapas do processo de contratação, etc. Perfeito, Gui. Realmente, acho que no final a gente tá vendo uma verdadeira revolução aqui de acesso a produtos que são agora viáveis de serem construídos, né? Graças a essas novas funcionalidades que o Open Finance simplesmente acaba sendo um trilho, né? Que viabiliza coisas. E é um trilho padronizado, é um trilho que funciona com todas as instituições detentoras e transmissoras de dados. E com base nisso, realmente muita coisa pode ser feita, está sendo feita, mas é realmente só o começo mesmo. Acho que o futuro é incrível. Isso, a gente pode pensar como um grande Lego, né, Perfeito. financeiro aqui, né, que a gente Exato. com peças financeiras. Quero atuar Perfeito. em alguma área aqui ou como empreendedor, vou pegar uma peça de dados, vou pegar uma peça de pagamentos, vou pegar um produto que seja mais interessante para o meu cliente, ele quer agendar ou ele quer pagamento na hora, o que é mais relevante, eu tenho limites suficientes, tem algum produto que limite pode ser configurado, que a gente sabe que o Pix automático ele é um limite apartado do Pix comum, né? Exatamente. Então, são várias informações bem relevantes que você consegue ir trazendo e criando um produto que seja para o seu nicho, né? Para o nicho que você quer atuar. Perfeito. Então, é muito legal isso e é muito legal fazer parte de uma entrega que é o Open Finance, né? Que simplesmente permite você habilitar. É muito legal essa palavra, né? Uhum. Habilitar. A É gente está isso. habilitando caso de negócio. Temos várias jornadas, né? Temos várias jornadas. Temos os clientes aqui em cima que podem ser PF, PJ, empresas pequenas, empresas grandes. Temos todas as jornadas disponíveis para o cliente Uhum. fazer aquele consentimento, né? Aquela autorização de dados, autorização de pagamentos.
e aí sim, embaixo de tudo isso, o produto, né? Que é o Perfeito. produto que a gente vai, que o empreendedor final, ou até o próprio ITP, ou até o próprio banco, pode ofertar para o usuário final. Então, o produto que está ali embaixo está sendo habilitado através do quê? De jornada Uhum. e mini produtos que são juntos entregues a um produto maior, vamos falar assim. Perfeito. Eu acho que até tem um pouco de confusão em cima desse ponto, porque o trabalho do Open Finance realmente é um trabalho aqui que habilita, né? Mas ele não é o fim, ele é o habilitador. Então, quando a gente fala sobre, usa o Open Finance, na verdade, essa frase está incompleta, né? Porque use aonde? Open Em Finance qual para, ponto? né? Tem um para aí, né? Sim, e esse para é em algum lugar. E não significa que esse algum lugar é sempre igual. Ou seja, na hora que você fala, usa o compartilhamento de Open Finance para obter um crédito melhor, e isso vai ser exatamente sempre a mesma análise, da mesma forma, com as mesmas. O mesmo jeito, né? Porque cada um implementa de um jeito o análise de crédito. Apesar do dado, a fonte ser a mesma para todo mundo, o jeito que cada um vai usar esse dado vai ser diferente. Da mesma forma, o jeito que o pagamento vai acontecer, um pode implementar a jornada de pagamento no WhatsApp, o outro pode implementar num aplicativo, num sei lá, um QR Code num totem, alguma coisa diferente realmente para o usuário. E então não é pague com o Open Finance, ponto. Cada um faz de um jeito, né, essa implementação. A gente tem padronizações aqui no Open Finance da forma como você implementa a parte de consentimento da jornada e a parte de gestão da jornada, mas o momento que você oferece isso para o cliente, a comunicação, o contexto, isso daí cada um acha a melhor forma de fazer isso pro seu nicho, né? Então, e até mesmo o agrupamento, né, das coisas, né? A forma como você entrega realmente. Então, acho que é diferente do Pix, né? Do jeito que a gente conhece, que ele é um produto extremamente padronizado, ele é igual, não importa qual é o lugar onde você está usando ele dentro de um banco, ele sempre vai ter a área Pix, que tem que ter aqueles botões com aqueles nomes, que tem que ter aquelas funcionalidades e tem que ser daquele jeito a tela, com aqueles campos. Então, assim, o produto tá dado, é o Pix, ponto. Não tem muita margem para você mudar o Pix. O Pix é aquilo, ponto final. E é regulado totalmente, inclusive essa experiência. Já o Isso. Open Finance, ele é um habilitador, né, Gui? No final, ele está habilitando para você fazer um produto em cima dele, né? Então, acho que para você aí que está assistindo na sala da sua casa e está falando, vou usar o Open Finance, você está usando o Use habilitador. para. O que você Use vai ter lá para. na ponta vai depender muito, muito mesmo, e vai mudar brutalmente dependendo do local onde você está dando esse consentimento. Qual banco, qual ITP, qual cliente de ITP, enfim, no final isso realmente pode mudar completamente a sua experiência com o Open Finance. Exatamente, Nick. É bem, bem isso mesmo. A gente tem o nosso Lego financeiro aqui, que você Perfeito. consegue criar produtos para alguma coisa, né? Para algum cliente. E real, né? A gente tem um baseline de produto em si. Falando mais especificamente, Pix inteligente, o baseline de como são as chamadas, Uhum. Pix por aproximação, Pix por biometria, todos baseline, mas o que você vai fazer no final, para quem, como, é por conta do Perfeito. empreendedor ali, né, que está integrando com os ITPs, ou sendo o próprio ITP, porque ele achou conveniente ter toda a estrutura do lado dele ali. Perfeito, Gui. Então, eu vejo como uma forma muito interessante da gente mostrar para todo mundo que é o Open Finance de Perfeito. fato. Acho que como eu coloquei no episódio anterior, realmente é um contexto bem grande, né? De coisas que são bem complexas. Eu até entendo que você que está sentado aí no sofá assistindo esse vídeo pela TV da sala da sua casa
Você acha até um pouco complexo dar um like em vídeos no YouTube diretamente pela TV, mas não é tão difícil assim, né? Existe a funcionalidade, então, por favor, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever nesse canal. E a gente tá aqui realmente, feriado, não importa, faça chuva, faça sol. Estamos fazendo os nossos episódios como prometemos no começo desse ano, né, Gui? Exatamente. Tamo aí junto e vamos até o fim. É isso aí, pessoal. Curtam e compartilhem. E bom feriado aí, resto de feriado. Curtem com a família e se divirtam. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais, Gui. Tchau, tchau.